Podem o quê? Já? Sim. Vai começar? Já? Em princípio já começamos. Está confirmada a confirmação. Exato. Olá, sejam bem-vindos a mais um Digital. Eu sou Fred André e nós estamos aqui com uma ilustre convidada. Tenho de dizer o nome, é isso? Faz favor, então, presente, doutora. Chamo-me Elizabeth Marques e tenho 42 anos. É isso, não é? Exato. A professora Elizabeth é uma professora aqui da Escola Digital, dá aulas de português. Normalmente mais a que turmas? Dou a todas as turmas, todos os anos. Tenho DJ, programação, fotografia, desenho digital. Professora, vamos começar com as 3 perguntas básicas, que normalmente começamos é o nome, a idade e a profissão. Agora vamos partir para a seguinte, sua formação académica, como é que foi, doutora? Então, eu licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Portugueses. É a minha licenciatura. E depois continuei a estudar e fiz mais umas coisas ligadas aos estudos literários. Trabalhei autores franceses e depois mais tarde a relação entre literatura e cinema português. Ok. A senhora, no caso, a licenciatura foi aonde? Foi na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa. É aqui ao lado. É. A pergunta seguinte é: porquê a Escola Digital? Olha, foi um acaso, na verdade. Eu sei que não é uma resposta assim muito bonita, mas na altura tinha um contrato, esse contrato terminou e vi-me na necessidade de procurar um emprego. No fundo foi isso, e no meio das pesquisas todas que fiz na altura encontrei um anúncio da Escola Digital, precisavam de um professor de português para substituir uma professora que estaria de saída. E uma vez que sou formada precisamente em estudos portugueses, resolvi candidatar-me e pronto, e fiquei com o lugar. Poderíamos explicar o que é que consiste os estudos portugueses em si, se faz favor? A licenciatura de Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Portugueses. Exatamente. Então, é porque é um curso, digamos, não é uma coisa que se ouve. Sim. Então, no fundo, uma pessoa que faz esta licenciatura estuda toda a história da língua, as várias vertentes da língua. Portanto, temos várias cadeiras de linguística, temos várias cadeiras de latim, temos cadeiras de história da língua, de cultura portuguesa também, de história, também temos que dar história de Portugal, e depois todas as literaturas portuguesas, desde a medieval até à contemporânea. No fundo, estudamos tudo o que tem a ver com língua portuguesa e tudo o que tem a ver com literatura portuguesa. Ok. Eu vejo que a professora trouxe aqui alguns livros. Sim. E que, pelo que eu sei, a professora também é escritora e, como disse, ainda fez, se não me engano, tradução. Tradução, eu tenho uma experiência muito curta na tradução, só traduzi pouco, na verdade. Traduzi de francês para português, mas poucas coisas. Tenho algumas edições em que fui, responsável por o aparecimento de certos livros, ou seja, convidei outras pessoas para escreverem sobre certos temas e fui responsável pela feitura, pela compilação, digamos assim, dos textos. E também tenho alguns textos de poesia, portanto escrevo poesia, sou editora de uma revista Interartes, portanto é uma revista que publica trabalhos híbridos. Imagina pintura que tenha poesia incorporada ou banda desenhada, também temos banda desenhada. Portanto, todos os produtos híbridos que misturam, por exemplo, texto e desenho, música e sei lá, fotografia, chama-se Schema, essa revista, e é digital. Como é que chama? Schema, revista Schema. Revista Schema. É Schema, revista interartística. Ok. É assim, podem procurar no Google. E mais recentemente escrevi uma peça de teatro com mais 3 pessoas. Ela está de momento em cena nas Caldas da Rainha, no Teatro da Rainha, que faz este ano 40 anos de existência. Portanto, e também foi uma experiência muito interessante porque nunca tinha escrito para teatro. Todos os outros autores são muito mais experientes do que eu, portanto eu nunca tinha feito, digamos, caloira, e foi uma experiência muito boa porque pude aprender com quem já sabia fazer o ofício. Isto aí é uma coisa até interessante, senhora. Não sabia que tinha
acabaste até por fazer uma peça de teatro. Isto é uma coisa que se deve fazer na visita de estudo, certo? Já pensa nisto? É longe, as Caldas da Rainha ainda leva algum tempo a lá chegar. E de qualquer modo a peça, provavelmente quando a entrevista sair já não estará em cena. Ela estreou no dia 6 de março e estará em palco até dia 22 de março. Ok. Depois não sei se virá para Lisboa ou não, vamos ver. Quais são os livros ou poemas que você já escreveu? Porque na pesquisa que nós tivemos que fazer anteriormente, podemos ver que a Sara fez algumas poesias. Quais seriam elas? E, em sequência, eu vou fazer outra pergunta sobre elas. Não sei se percebi bem a pergunta. Queres saber que livros é que eu publiquei? Sim, livros e poesias que você fez. Então, eu de momento tenho 3 livros de poesia, não é, publicados. O primeiro intitula-se Cisco. Os alunos, sobretudo de programação e de DJ, acham sempre muita graça ao título do livro. O segundo chama-se Animais de Sangue Frio. E o terceiro e mais recente, Estranhos em Casa. E de momento tenho um projeto em mãos, vamos ver se consigo publicar este ano ou se fica já para 2026. De resto, publico muito em revistas, em várias, agora não vale a pena estar a falar de todas, são várias revistas de poesia ou de literatura que me convidam para publicar, e antologias poéticas. Às vezes saem assim umas antologias com poetas contemporâneos e eu participo nessas antologias. Olha que interessante, Sara. Muito interessante. Ok, eu fiquei interessado porque a Sara disse o Cisco que os seus alunos acham engraçado. Poderia explicar se, por acaso, os livros têm o seu tema, no caso, o nome que a senhora professora dá? Eles têm algum significado por trás ou é só pensei nisto e foi? Olha, ao contrário de outros autores contemporâneos, eu sempre que escrevo um livro tenho em consideração o todo. Ou seja, eu gosto de ter um tema central e escrever os poemas a partir desse tema. Ou seja, nunca é uma compilação de poemas que foram escritos de forma aleatória. O Cisco, por exemplo, é um livro que parte de uma ideia, porque Cisco tem um significado, o cisco no olho, a poeira no olho, a sujidade, isso é que significa cisco. E então, como estava a dizer, cisco tem um significado. O cisco geralmente significa, tanto em português europeu como em português do Brasil, uma poeira que entra no olho, por exemplo, e que incomoda, tanto como o detrito ou restos, se forem ao dicionário, encontram esse significado. Na altura que eu escrevi o Cisco, estava a escrever outra coisa, um trabalho de grande folgo que exigia que eu trabalhasse naquilo desde as 9 da manhã até às 6 da tarde, portanto estava a fazer um trabalho académico muito exigente e que, enfim, e muito rigoroso, e eu precisava de vez em quando fazer uns intervalos em que escrevesse uns textos nos quais eu pudesse errar. E portanto fui buscar essa ideia de cisco, ou seja, são poemas que têm sempre qualquer coisa ali, é quase como se todos os versos tivessem uma espécie de pedra na engrenagem, ou seja, eu faço propósito para aquilo não estar muito bem feito. E aliás, a epígrafe precisamente diz isso mesmo, no verso mais límpido, são os versos de um poeta brasileiro chamado Manuel de Barros. E ele diz isso mesmo, que temos que pôr coisas nos versos para que o leitor sinta alguma estranheza ao ler. E como eu naquela fase não podia errar, nesse outro trabalho que estava a fazer, tinha de estar tudo muito certinho, muito direitinho, de vez em quando estava cansada, precisava descansar, abria o documento do Cisco e escrevia coisas um bocadinho ao lado. Foi isso. Os Animais de Sangue Frio, o segundo livro, na verdade, tive ajuda de uma pessoa, porque eu precisava de escrever um segundo livro, tinha sido contactada por uma editora e precisava de escrever um segundo livro, queria escrever um segundo livro, é mais rigoroso dizer assim, e ainda não tinha encontrado bem um tema, mas tinha escrito um poema que se chamava Animais de Sangue Frio.
Entretanto, um dia estava com um amigo, esse amigo perguntou-me se eu andava a escrever qualquer coisa. Eu disse, olha, não, estou um pouco bloqueada, mas escrevi um poema chamado Animais Sem Frio, mas não sei. Ele, olha, isso é que era um bom título para um livro de poemas, Animais Sem Frio. Eu fiquei a pensar naquilo, fui para casa e fiz pesquisa sobre todas as espécies de animais sem frio que existiam. Quais é que eram as características, como é que eles eram. Então escrevi uma espécie de bestiário só com animais sem frio. São poemas dedicados a animais sem frio, mas ao mesmo tempo não é só animais sem frio, são alegorias daquilo que são tipos humanos. Okay. A partir, imagina, tu deste o sermão de Santo António aos peixes, e que os peixes representam... os seres humanos em certo ponto, as virtudes e as partes negativas. Exatamente. Então é uma coisa parecida, só que feita em forma de poemas e a partir, não de peixes, os peixes também são animais sem frio, não é? Mas peixes, tartarugas, cobras, lagartos, essas coisas todas. Os Estranhos em Casa foi escrito durante os confinamentos e, portanto, tem que ver com revisitar alguns objetos que nós achamos muito comuns, aos quais já nos habituamos, e são poemas dedicados a alguns objetos da casa que eu redescobri tendo sido obrigada a ficar fechada dentro de casa. Interessante. Pronto, é isso. Eu achei muito interessante, porque de facto, como cada título tem um momento de uma parte de si. Professora, eu gostaria de saber qual é o seu poema favorito. Se tem poemas favoritos, tanto pode ser o período das duas vertentes, da sua autoria, tanto de alguma inspiração de algum poeta, algum escritor que você se inspira ou gosta. Sim. Falar dos meus é difícil, porque eu sou sempre muito, muito crítica. Quando os publico até, às vezes estou minimamente satisfeita, mas decorrido um certo tempo começo a encontrar-lhes alguns defeitos e tanto é que não costumo lê-los com frequência. Uma vez publicado o livro, evito ler o livro novamente, para não me arrepender de ter publicado. Mas tenho vários poetas, e não só poetas, porque também há muitos autores em prosa que eu admiro bastante. Poetas portugueses, porque às vezes achamos que em Portugal não se fazem coisas tão interessantes. Há muitos, muitos bons poetas portugueses. Herberto Helder, Fernando Pessoa, Luísa Neto Jorge, que é pouquíssima, não é muito conhecida, é uma poetisa que não é lida, infelizmente, porque é muito boa. É difícil, mas ela é muito boa. Rui Belo também é um poeta de que não se fala muito nas escolas. Alexandre O'Neill. Só para falar dos portugueses, e estou a falar dos portugueses do século XX, porque há outros poetas mais antigos que também são muito bons. Cesar Rio Verde, Antero de Quental, é maravilhoso o Antero de Quental. E claro que estou aqui a cometer imensos Camões, naturalmente, Bocage, e estou aqui a falhar imenso porque não me lembro de toda a lista, não é? Agora, estrangeiros também há belíssimos poetas pouco conhecidos do público em geral, ingleses, americanos, franceses, italianos, muito bons e que valia a pena os alunos procurarem, porque a poesia eu sei que não é muito ao gosto dos alunos, eu sei disso, porque obriga o leitor a fazer um exercício de interpretação muito mais complicado do que a prosa, alguns poemas, porque não é dado, a linguagem não é literal, é muito metafórica, então é preciso fazer um esforço maior para interpretar aquelas linhas, aqueles versos. Não sei se respondi bem, se respondi à tua pergunta, sim. Se fui ao ponto. Não, eu até diria, professora, que eu, no meu ver, eu vejo filosofia e poesia, digamos, de mãos dadas. É verdade. Porque as duas transmitem tanto o ser humano em si, tanto o seu nu, digamos assim, o seu verdadeiro ser, e aquilo que muitas vezes aspiram a ser. Não sei se pode ser claro naquilo que eu quis dizer. Sim. Mas a poesia sempre andou de mãos dadas com a filosofia, por vezes,
E com o teatro também, vários dramaturgos que escreveram em verso, com a mitologia, com a religião, não é? E, portanto, a poesia vai bater a muitos lados, até com a ciência, de vez em quando, por mais estranho que pareça. Há poetas que escreveram sobre... Aliás, saiu agora, não foi agora, já foi há uns aninhos, um livro de um poeta português contemporâneo chamado Rui Lage. Ele é do Porto, se não estou em erro. Ele é do Norte, agora não sei se é exatamente do Porto ou não. Escreveu um livro chamado Firmamento, que é só sobre estrelas, planetas, sóis. E, portanto, ele foi ler tudo o que era livro sobre astronomia. E é muito interessante, é uma poesia que realmente se dedica só a esses assuntos. Aquele livro em particular, aquele livro do Rui Lage em particular, é só sobre estrelas, planetas, galáxias, buracos negros. É engraçado, não é? É muito engraçado. O universo em si. O universo, pois. Professora, você disse que, por exemplo, quando esteve a fazer o cisco, os animais de sangue frio, eu gostaria de perguntar à senhora como é que é o seu processo criativo na criação de suas obras? É uma pergunta difícil, porque nunca é igual. E não é igual de poema para poema. Às vezes o que acontece é ouço alguém a dizer uma frase que eu acho interessante e geralmente transcrevo-a para o meu telemóvel, quando posso, ou então escrevo à mão num caderninho. Ou ouço alguém a dizer uma frase, ou ouço uma palavra. Já aconteceu estar a ver um filme ou uma série e ter de parar para escrever o que as personagens estavam a dizer. Às vezes são as palavras dos outros que me inspiram. Outras vezes é porque estou a ler qualquer coisa que eu acho muito interessante e de repente tenho uma ideia e escrevo. Não sei, pode vir de todos os lados, às vezes até sonhos. Às vezes sonho com qualquer coisa ou acordo com uma ideia qualquer e aponto porque acho aquilo interessante. Não há assim, não tenho um método, assim, que aplique em todos os momentos. Muitas vezes tem que ver com o acaso, ou com uma disposição, ou com encontros fortuitos com uma pessoa. Às vezes ouvi frases ao acaso no autocarro, a caminho de casa, ou até publicidade. Já me aconteceu ver uma palavra num cartaz publicitário e pensar daquela palavra, que nunca tinha pensado naquela palavra com a devida atenção e de repente começo a pensar nela. E planos futuros, professora? Que planos tem? Já está a pensar em algum livro? Já está a escrever alguma poesia ou algo do género? Eu vou escrevendo porque de vez em quando, lá está, convidam-me para revistas ou para antologias e pedem-me inéditos e eu sou quase que obrigada a escrever poemas. Relativamente a um livro completo, eu vou fazer uma residência artística e, portanto, tive de apresentar um projeto de livro que já comecei, mas provavelmente vou deitar tudo fora e recomeçar, porque não sei se aqueles poemas têm algum valor, não sei se servem para o projeto que apresentei. Portanto, a ideia é, não vou dizer qual é o título do livro. Sim, nada de spoilers. Já tem título, já tem epígrafe, já tem uma estrutura, mas eu preferia não revelar. Sim. De preferência, eu gostaria de o terminar depois das férias de verão, ou seja, no final de agosto. Mas não sei se vou conseguir em tão pouco tempo fazer. Neste momento tenho muitas turmas, depois faço outras coisas para além de escrever, não é? Poesia, tenho a tal revista, depois também sou júri em provas, fora aqui da escola e outras coisas do género. Portanto, não tenho assim muito tempo livre. O tempo livre é muito escasso. Mas se eu me concentrar em agosto só a escrever aquele livro, talvez ele saia ainda em 2025, oxalá, espero que sim. Professora, quando o livro sair, por favor, avisa a rádio provavelmente ainda vai estar cá, mas vai estar cá se vocês por acaso ajudarem-nos, deixando o vosso like, inscreverem-se no canal, não esqueçam de ativar o sininho para sempre que sair uma entrevista receberem uma notificação e apoiem dando, no caso, comentando professores ou outras pessoas que gostariam de ver aqui, ou temas que vocês gostariam de falarmos com alguns professores que podíamos trazer de volta, mas
Vamos precisar muito da vossa ajuda, ok? Agora iremos passar às perguntas, no caso do nosso público. Qual foi a pior coisa que aconteceu em sala de aula? A pior coisa que aconteceu em sala de aula? Sim. Deve ter sido no ano passado, certeza. Eles estão a olhar para mim desconfiados já. Na sala de aula, pior coisa... Caso vocês não saibam, pessoal, nós estamos a fazer a entrevista aqui à Story e, incrivelmente, pela primeira vez na nossa história do programa, temos um público ao vivo. Verdade, que sorte a minha, não é? Não me lembro assim de nada assim quer dizer, para além de alunos falarem, às vezes levantarem e dizerem assim umas coisas pouco apropriadas, não houve assim nada que de repente que eu me lembro, porque se tivesse acontecido provavelmente lembrar-me-ia, mas de repente não me lembro assim de nada muito chocante. Tudo normal, tudo dentro do normal. Ou seja, alunos a gritar, a se maltratarem... Sim, gritar também acho excessivo. De vez em quando conversam um pouco mais alto. Deixam a voz levar. É, mas não é de propósito, eles nem se dão conta. Só que o problema é que todos a fazer Sim. o mesmo ao mesmo tempo torna a atmosfera ali um pouco pesada. Portanto, de vez em quando temos de chamar a atenção. Isso acontece geralmente quando eu peço para fazer exercícios. E às vezes até estão a falar da matéria, mas falam em voz alta. Ao invés de sussurrar, como nós fazíamos na minha época, não, falam ali como se estivessem em casa. Esta pergunta aqui é um bocado... prefere morar em Portugal ou em França? Em Portugal. Portugal. Prefiro morar em Portugal. Morei em França? Morei. Peço desculpa, este aqui eu não sabia. Conte-nos lá, se faz favor, como assim morei em França? Quanto tempo? Não foi muito. Eu nasci lá e vim para Portugal quando tinha cerca de 8 anos. Tenho ainda família lá, portanto costumo ir lá com alguma frequência, visitar amigos e familiares e é só isso. Mas prefiro morar em Portugal. Eu sinto-me portuguesa mais do que francesa. Passei aqui a maior parte da minha vida e gosto muito de visitar Paris, mas para morar prefiro Portugal. Quando a senhora disse que fez umas pequenas, ali trabalhou com uma coisa mais francesa, eu pensei que a senhora nasceu cá, sempre trabalhou com português e só teve a trabalhar levemente ali com francês porque gostava. Agora faz mais sentido até. Sim. Serei francesa até? Ok. É a minha língua materna. A minha primeira língua foi o francês, não foi o português. O português é a segunda língua. Agora não, agora o português para mim é a primeira língua, o francês é a segunda. A próxima pergunta é: o que mais gosta de fazer nos tempos livres sem ser ler? Sem ser ler, ficou logo excluído. Sem ser ler, eu tenho vários passatempos, infelizmente não tenho assim, atualmente, nos últimos meses também, não vou estar aqui com grandes queixumes, mas nos últimos meses não tenho tido muito tempo, mas gosto muito de escrever, né? Pintar, desenhar, cozinhar, adoro cozinhar, é uma coisa que me dá muito gosto. Ir ao cinema, ver séries, é por aí. A próxima pergunta, a sequência é: por que veio para Portugal? Porque eu não tive muita escolha, não é? 8 anos é um bocado complicado dizer não. Não, o meu pai teve um problema de saúde sério e reformou-se por invalidez. Pronto. E uma vez que ele não podia trabalhar e herdou a casa dos meus avós, e o meu pai sempre gostou muito do campo, de animais, etc., ele resolveu, quer dizer, não nos pediu licença a nós os filhos, não é? Resolveu vir morar para Portugal, para a casa dos pais, que depois levou obras e, portanto, tornou-se noutro tipo de casa, mas no fundo foi essa a questão. Já que ele estava reformado, muito jovem, agora vejo que ele é muito jovem, com 47 anos, ele reformou-se com 40 e poucos, já estava reformado antes de regressarmos,
antes de virmos, quer dizer, era novo, queria passar, portanto, a reforma dele em sossego e paz. E foi uma boa ideia porque, na verdade, essa infância vivida em parte no campo foi muito salutar para mim, porque vi coisas que nunca tinha visto, por exemplo, pessoas a fazerem pão nos fornos de lenha, é uma coisa muito bonita. Então a senhora, quando veio para Portugal, morou num campo? Sim. Em que zona, mais ou menos, aqui? Na zona centro do país, litoral centro. Então... Perto de Coimbra, vá. Perto de Coimbra. Sim. Foi um momento que eu gostei imenso, gostaria de voltar, passar, por exemplo, um tempinho de férias lá, ou... Ainda vou, de vez em quando, não vou muitas vezes, mas ainda vou. Sim. Visitar a terrinha? É isso, visitar a terrinha, ver as árvorezinhas. Agora não há muitas árvores, porque há coisa de 2, 3 anos houve um incêndio e ficou tudo queimado. Portanto, não há assim agora muitas árvores para ver. Realmente. Vejo que a professora trouxe uns livros aqui. Sim. Poderia até mostrar na câmara, se quisesse. Eu posso. E poderia explicar que são estes livros. Faz favor. Então, eu fui ver entrevistas anteriores aqui de vossas, né, e percebi que era uma pergunta que faziam com alguma assiduidade, que faziam em quase todas as entrevistas, e sendo eu professora de português e formada em estudos literários, quer dizer, a partir do pressuposto que me iriam fazer a mesma pergunta. Não está errada. Portanto, antecipei, não é? Exatamente, foi eu bom, já veio preparada. Foi bom porque assim pude pensar. Não vou dizer que são os meus livros preferidos, embora eu goste imenso dos livros, mas também tentei escolher em função das pessoas que iriam assistir à entrevista, nomeadamente os alunos. Portanto, eu trouxe uns livros que são bastante conhecidos, só que as pessoas conhecem mais as adaptações cinematográficas ou até as animações, portanto, Alice no País das Maravilhas. Aqui estão 2 livros reunidos, porque há Alice no País das Maravilhas e há um segundo livro que é Alice do Outro Lado do Espelho. Okay. Nós conhecemos mais a Alice no País das Maravilhas. Eu trouxe a Alice porque é um livro que mostra como é importante sabermos usar a língua. Ou seja, há muitas situações caricatas no Alice do País das Maravilhas porque as personagens não entendem o que é figurado e o que é literal e, portanto, quando uma personagem está a falar metaforicamente ou está a usar expressões idiomáticas, neste caso são expressões idiomáticas do inglês, esta tradutora até fez um bom serviço e conseguiu passar para as expressões idiomáticas do português. A outra personagem, ao invés de perceber que aquilo é figurado, toma como se fosse uma linguagem literal. E, portanto, interpretando como se fosse literal, dá uma resposta que não é uma resposta estranha. E o Alice no País das Maravilhas está cheio desses equívocos. E equívocos também têm que ver com a lógica, mas uma lógica associada sempre aos usos da língua, à pragmática da língua. E eu acho muito divertido, gosto muito da Alice. Acho que é um livro que tem muita filosofia, tem muita teoria da linguagem e gosto dele. Apesar de ser um livro para crianças, não é. É um livro que tem uma profundidade muito grande. Depois trouxe um clássico que é o Frankenstein. É aqui. Então enganei-me há pouco. Não, em princípio a senhora mostrou para ali. Ok. Então, posso subir um bocadinho mais? É o Frankenstein. Toda a gente já ouviu falar do Frankenstein. Há um equívoco generalizado. Geralmente as pessoas pensam que o Frankenstein é o monstro. Não é verdade. Frankenstein é o médico que inventa o monstro. O monstro não tem nome. O monstro é a criatura. O médico que o criou não lhe dá nome. E é um livro muito engraçado porque, na verdade, a grande pergunta que se faz neste livro é quais são os limites para a ciência. É uma das questões, não é a única, mas é uma das questões. Põe muito à vista que tem de haver uma interseção entre ética e ciência, que não é possível, às vezes, ou seja, que é preciso ter algum cuidado com as nossas ambições e os nossos desejos também. Porquê? Porque o médico, no fundo, quer ressuscitar pessoas, portanto quer ter uma espécie de remédio para a morte, acaba por criar um monstro
e depois não sabe muito bem lidar com isso. Ele arrepende-se imediatamente. Ao mesmo tempo, o monstro nada mais é do que uma vítima e que sofre imenso porque ninguém quer, ele precisa de afeto e ninguém lhe dá porque ele tem aquele aspecto grotesco. Eu até fiquei com uma certa pena da criatura, para ser franca. Portanto, no fim, quando acabei de ler, fiquei a pensar, será que o livro se chama Frankenstein porque o monstro na realidade é o Frankenstein, não é a criatura? E isso é interessante tentarmos pensar nessas questões. Depois trouxe As Viagens de Gulliver, também é conhecido, há muitas adaptações, é um livro muito curioso. É um livro do século XVIII, mas não fiquem já assustados, é um livro de aventuras. No fundo, chama-se As Viagens. O Swift está a fazer uma sátira de um género literário que era muito comum na época dele, que era a literatura de viagem, o relato de viagem. E ele não gosta muito, ou seja, acha que já é demais estar sempre a falar de viagens. Então ele inventa viagens. Como o título indica, são as viagens, não é a viagem. Portanto, são 4 viagens. O livro está dividido em 4 partes e o Gulliver, que é o viajante, vai encontrar-se inicialmente com um povo que é muito pequenino, depois um povo que é gigante, depois umas ilhas flutuantes, a Ilha dos Imortais e por aí vai. E são sempre críticas à sociedade da época dele. Tem muita filosofia, muita teoria política, fala também de questões de ética. É um livro muito divertido, é alegórico, mas é muito divertido e ao mesmo tempo faz-nos pensar. Nos livros que a professora mostrou, posso mexer? Pode, com certeza. O primeiro deles eu vou falar pela ordem que a professora deu. Eu vou falar e vou falar para a câmara porque a minha é aquela. No caso, Alice nos Países das Maravilhas não foi um livro, não é uma coisa que eu li. Em princípio, os livros todos aqui eu não li, mas eu vi mais foi os filmes. Sim, certo. Da Alice no País das Maravilhas, dos quais eu achei interessante, eu gostei. Não é o meu tipo, digamos, de literatura, mas eu gostei imenso de ver pela adaptação que foi feita pelo filme e eu achei interessante. Agora, em Frankenstein, eu estive a ver muitas vezes a falar acerca, e um dos pontos interessantes que eu achei, que eu ouvi, é o fato que o Dr. Frankenstein, ele tenta dar-se de Deus, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Ele quer ser Deus. E quando ele percebe o monstro que ele criou, ele percebe porque é que Deus não ressuscita as pessoas. Porque é que as pessoas devem agora estar enterradas e não voltar à vida? Porque é que existe um tempo limite? E isto foram nas palavras que eu encontrei, no caso, pesquisando sobre Frankenstein, tentei entender um bocado sobre a história. A minha opinião é outra, mas não é necessário agora dizer. Mas eu achei de veras interessante este ponto. E outro seria o fato que o quanto o ser humano dá valor à beleza em si. Por fato do Frankenstein ser um conjunto, digamos, de corpos, por a sua necessidade de afeto, não mostra que ele ainda é um ser humano. Porque ele necessita de carinho e amor e precisa ser tratado como um ser humano. Aquilo que ele era posteriormente. E o fato das pessoas me verem com nojo e quiserem e o quererem matar, digamos assim, eu não sei se posso dizer esta palavra no YouTube, não sei. Tirarem a sua vida, mostra o quanto o ser humano dá noção pela, digamos, a beleza. Porque se fosse uma criatura bela, acredito que pouca gente iria querer o fazê-lo. Porque na história em si vemos muitas pessoas a querer exterminá-lo por conta dele ser um monstro que nem ele quis estar ali. Ele sofre pelo preconceito de outros. Não, essa observação é muito perspicaz, realmente. Ele é julgado pelo aspecto que tem, não pelo caráter ou pelo fundo, porque as pessoas nem sequer lhe dão oportunidade, ficam simplesmente assustadas. É engraçado porque aqui também vamos assistir a coisas parecidas. Por exemplo, há uma ilha que é a Ilha dos Imortais. Estavas a falar aqui da questão da morte, que no fundo Deus não ressuscitava porque se ressuscitasse tornar-se-ia
monstruoso, não é? O registado. Acontece um bocadinho isso na Ilha dos Imortais aqui. Eles tornam-se um pouco monstruosos, ou seja, o Gulliver, quando chega à Ilha dos Imortais, fica todo contente e diz: que ilha maravilhosa, porque aqui ninguém morre. E depois dá-se conta que afinal não é assim tão bom. Portanto, são aqui 2 pontos que, em comum talvez com os 2 textos, fazer essa crítica à imortalidade ou ao desejo da imortalidade. Porque no fundo tem que ver com o desejo. O desejo de ser imortal. Acho eu, não sei, não tenho a certeza. É uma interpretação possível, não sei. Sim, é uma interpretação. Todos nós temos uma interpretação com do texto. certeza, é isso mesmo. Referente às viagens de Gulliver, eu achei interessante porque me fez lembrar de um anime que é One Piece, que incrivelmente tem essa dinâmica toda de uma ilha flutuante, tem uma ilha, digamos, de imortais, tem essa dinâmica toda. E aquilo que a senhora acabou de falar dos imortais me fez lembrar de um aspecto importante que é, no meu ponto de vista, o problema com a imortalidade é o facto que nós não estamos mentalmente preparados para tal. Atualmente nós estamos mentalmente, entre aspas, preparados para a morte. Porque nós sabemos que nossa vida é finita. Nós vamos ter até um certo ponto. Se nós, com essa mentalidade, formos ver uma vida eterna, seria horrível. Eu então acredito que é por conta disso que os imortais, quando ele chegou lá, não era aquele paraíso que ele pensava. Talvez os imortais daquele mundo, eu não li o livro, eu estou só a fazer apenas suposições. Os imortais deste livro não estavam mentalmente prontos para viver uma vida eterna. Não é tanto isso, até posso dizer o que é que se passa, porque é que mas seria uma boa ideia, mas o que ele faz, no fundo o Swift, é, sim senhor, são imortais, mas não deixam de envelhecer. Ok. E portanto vão envelhecendo tanto ao ponto de ficarem senis, não se conseguem mexer, não conseguem fazer nada. Chega ali a um ponto em que não morrem, ou seja, é uma tortura. Imagina-te com um corpo débil em que não consegues fazer nada do que fazias quando eras jovem e ágil, não é? E no entanto a morte não é uma possibilidade, não há fim. Aquilo é um inferno, é um sofrimento eterno, percebes? É assim que o Swift mostra como a eternidade pode não ser uma ideia assim tão agradável. Depende das condições, não é? Isto fez-me lembrar de um personagem, de uma coisa que eu às vezes gosto de assistir, que ele está preso na sua própria espada. O problema é que na espada ele não consegue ver. Tem a sua deficiência, no caso ele não consegue ver, sentir, ele não consegue falar, não consegue... Se estiver com a espada, é isso? A não ser que alguém tente portar a espada, ele vai tentar dominar o corpo dessa pessoa, mas até lá, digamos que a mente está enclausurada na espada e ele não pode fazer nada. E ele está incluído à imortalidade. Mas isso é nessa série de que falavas que os meus alunos são todos não, mas muitos hiperfãs, andam com t-shirts? Não. É outra. Okay. Mas isto aqui eu achei interessante porque me fez lembrar este ponto. Professora. Sim. A professora... Peço imensa desculpa. Não há problema nenhum. Eu até estava meio tímida, portanto é bom sinal. Quer dizer que és um bom comunicador. Mas também vai depender sempre da pessoa que estiver aqui do lado, se as coisas vão correndo, essa é a mais importante. Pronto, então é uma boa dinâmica. Professora, última das perguntas aqui. Professora, tem alguma turma que tem algum favor ou favoritismo? Tu estás a ver se eu arranjo problemas. Eu nunca faria uma coisa dessas. Não sei, é assim, eu tento não ter favoritos, a verdade é essa. Claro que somos seres humanos e às vezes simpatizamos por alguma razão, mas eu tento mesmo, de verdade, isto é mesmo verdade, eu tento mesmo não ter favoritos. Mas pronto, quer dizer, quando sou diretora de uma turma, enfim, estamos mais envolvidos nos problemas e nas questões dos alunos, acabamos também por pensar mais neles, ou pelo menos despender mais tempo a pensar nesses alunos, não é? Mas eu gosto de todos os alunos, mesmo aqueles que se portam mal. Eu não deveria deixar isto assim registado, porque eles depois vão abusar, com certeza, mas eu gosto de todos os alunos, é verdade. Eu sou um coração mau, não parece, mas é verdade. Sou muito sentimental e sou um bocadinho coração mau. E gosto deles todos.
Pronto, de vez em quando fico mais exasperada com um ou com o outro, mas não fico nada ressentida. Ok. É essa a minha resposta. Ai, meu Deus. Que pergunta? Foste tu que inventaste essa questão. Eu, setora, nunca faria uma coisa dessas. Isso longe de mim. É uma maldade. Essa Longe questão de é minha uma maldade. É uma maldade. Eu não gostaria de fazer uma coisa dessas, professora. Pronto, acredito em ti, vou acreditar. Apesar de não seres meu aluno, vou acreditar. Muito obrigado. Professora, muito obrigado por ter participado. Obrigada eu pelo convite. Gostaria de, no caso, convidar um professor, ou gostaria de, recomendar algum professor, algum aluno para vir aqui? Olha, alunos não tenho muitos para recomendar, porque na verdade estou aqui há pouco mais de um ano. Portanto, não tenho competência para estar aqui a indicar alunos. Relativamente a colegas, eu digo depois. Oi. Fator surpresa. Fator surpresa. Ok, muito obrigado. Obrigada novamente. Por favor, não se esqueçam, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, escrevam nos comentários algumas dicas, algumas ideias aqui para o Digital. Então, malta, vemos em breve. Tchau, tchau. Podemos usar as perguntas do público. Pois, olha, não era mal pensado. É mal pensado, muito mal pensado. Pois No vou caso, é ver. a primeira entrevista com o público. Que bom, que sorte que eu tenho. Não é só uma... não, morreu. Não é uma entrevista só em direto, entre aspas. Estou cheia de sorte. Setora, vezes já, peço desculpa pelos meus erros de falar português. Não faz mal, eu também falo mal. Não. A setora não sabe. Eu falo português de uma forma grave, gravíssima, em termos altamente perigosos. Não sei se percebo muito bem isso. Olá? Ei! Desculpem, pessoal. Desculpem. Já no jogo do tigrinho, setora. Ok. Não, peço pode continuar. desculpa. Não, pode... Era só... Distraí-me um bocado. Uma pausa para pausar agora. Uma pausa para pausar. Isso é bom, setora. Tanta gente, meu Deus. Porquê hoje? Porquê? Estou a tentar. Porquê? Eu tenho tanto azar que só hoje é que há público, aqui presencial mesmo. Queres agradecer ao vivo ao Álvaro por ter recomendado? Álvaro, Não, depois isso não está a falamos. gravar. Tá. Já está a gravar. Álvaro, depois falamos. Eu esqueci o nome do termo da palavra. Recomendar? Exatamente. Eu ia falar encomendar, peço desculpa. Encomendar um... Estamos sem bateria. Já? Está sem bateria. Pode ser que tenham perdido a entrevista toda. Não. Esta gravou esta parte. Ai não, olha, não ponhas isso.